ao avanço da política de segurança alimentar e da necessidade da intersetorialidade, né? A gente tem um debate relacionado a atores em multinível, mas também de forma transversal. E para a gente é muito importante fazer essa discussão sobre sistemas alimentares em uma atividade, um encontro que tem secretários e secretárias, gestores e equipes que trabalham na pauta de meio ambiente, considerando que a política de meio ambiente também é uma promotora importante para sistemas alimentares, né, para que os sistemas alimentares sejam cada dia mais sustentáveis, né, resilientes, justos e circulares. Essa é uma pauta que o ICLEI, né, tem tomado para si e discutido junto com os municípios essa importância. A gente vai fazer uma mesa, eu vou anunciar os nossos participantes aqui. Um pouco diferente, porque como a gente já está, né, essa mesa é uma mesa que já estava composta, então a gente já tem os nossos colegas aqui na mesa, então eu vou anunciá-los e vou passando. A nossa dinâmica vai ser, de cada convidado terá 5 minutos para a sua exposição. E, em seguida, também a gente tem a tarefa de fazer o lançamento do portfólio de serviços do ICLEI para sistemas alimentares, um guia de orientações a gestores municipais, que foi uma construção com a FAO e o ICLEI. E, além disso, a gente vai ter uma assinatura aqui entre a Prefeitura de Curitiba, Instituto Comida da Manhã e o ICLEI, em relação ao LUPA, para que a gente tenha mais uma edição de imersão, LAIOB, enfim, a Francine vai falar um pouquinho depois. Então, hoje nós teremos como convidados aqui o Luiz Damaso Guzzi, que é o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, que já está conosco. A Maria Eduarda San Martin, que é a secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, também que está conosco. Teremos também o Elber Acácio Reis, que é o diretor de Resiliência da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. A Tainá de Paula, que é a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, que também já participou de outras atividades aqui. A Francine Xavier, que é a diretora-geral do Instituto Comida do Amanhã. A Lília Halal, que é a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Rafael Zavala, que é representante da FAO no Brasil. E a Leta Vieira, que é a nossa gerente regional técnica do ICLEI América do Sul. Eu vou fazer aquele trabalho complicado, que é de fazer a moderação da mesa e controle dos tempos de fala. Vou chamar os nossos convidados para suas intervenções. E faltando, são 5 minutos de intervenção para cada um. Aos 4 minutos, eu aviso que falta 1 minuto. E, ao final, eu gentilmente vou falar aqui, comunicá-los que o tempo acabou. Bom, então vamos lá, nós vamos começar. Nós vamos pedir para os gestores municipais fazerem as suas intervenções e nós vamos começar com o Guzzi, que é secretário de Segurança Alimentar em Curitiba, e que tem grande experiência na área, e a tarefa aos gestores municipais é dizerem um pouco... Essa é uma mesa um pouco diferente, porque a gente optou em não fazer uma mesa de apresentação de experiências. Essa é uma mesa para a gente discutir desafios e estratégias. Então, ela é um pouco para a gente refletir sobre isso, porque a gente sabe que os municípios todos que estão aqui têm experiências importantes do ponto de vista de sistemas alimentares, mas, nesse momento, a gente quer avançar um pouco mais. A gente quer discutir desafios e estratégias, e o Guzzi de Curitiba vai começar a sua fala. Obrigada, Guzzi. Boa tarde a todos. Maíra, agradecer o ICLEI pelo convite. Em seu nome, cumprimento todos os parceiros da mesa e colegas de prefeitura. Bom, qual que foi o desafio que Curitiba enfrentou em plena pandemia
né, para não descontinuar a sua política de segurança alimentar e como nós estamos trabalhando para não só fazer a transição para sistemas alimentares sustentáveis, mas tornar isso uma realidade. A primeira coisa que nós fizemos foi a redefinição do foco. A Secretaria, já como abastecimento, já tem mais de 35 anos e a gente mudou nosso foco para a segurança alimentar e nutricional. Entendendo, primeiro, que normalmente essa demanda alimentar ela acaba indo para assistência social. Bom, quando a população já está na assistência social, está em nível de vulnerabilidade, e a gente tem uma série de ações que podem fazer redução de risco. Então, a gente entende que essa visão de segurança alimentar, ela trabalha antevendo esse processo. Outra questão importante dentro da questão da segurança alimentar, porque é um tema transversal a várias pastas, ele é transversal a várias áreas do município, da prefeitura, e a gente tem a necessidade de fazer um planejamento encadeado, justamente para a gente trabalhar essa redução de danos. Não só na população urbana, claro que dependendo de cada município, mas Curitiba tem todo um cinturão verde, são mais de 34 mil agricultores que, se não tiverem encadeados ao mercado, vão entrar em situação de vulnerabilidade. Então, essa visão da produção ao consumo é fundamental e a segurança alimentar foi uma decisão muito assertiva do município de Curitiba. Outra coisa fundamental, mesmo tendo esse apagão, é a adesão ao sistema CISAM, independente, né? Bom, agora nós estamos numa nova realidade, mas o Paraná não parou, continuou interagindo com o Conselho Estadual, Conselho Municipal, né? Outra questão importantíssima para trabalhar esse grande desafio da questão da segurança alimentar é ter um quadro multidisciplinar. Por quê? Porque, além de ação transversal, essa visão multidisciplinar trabalhando em várias áreas, então a gente consegue ter um quadro multidisciplinar para ter uma visão muito mais holística de todo esse processo. Outro ponto importantíssimo, também depende do tipo do município, se é um município sede, se é capital, é a visão regionalizada. No nosso caso, lá, a visão metropolitana. Então, é trabalhar a política de segurança alimentar com uma visão focada, claro, em Curitiba, mas focada numa integração e desenvolvimento agroalimentar de toda a região metropolitana. Curitiba hoje é um mercado de 1.800.000 habitantes, mas a grande região tem 4 milhões de habitantes. E vamos pensar essa questão da resiliência. Quando nós tivemos, se eu não me engano, em 2017, aquela greve de transportes, a nossa resiliência não passava de 6 dias. Então, é importantíssima essa visão da segurança alimentar, pensando metropolitanamente. Outra questão importante, e a gente consegue e recomenda, é ter um escopo diversificado de políticas de segurança alimentar, sempre focado, e sempre foi o nosso papel, num primeiro momento, a promoção do acesso. Então, a gente tem todo um arcabouço de políticas de promoção do acesso, desde o restaurante popular, armazém da família, sacolão, mesa solidária, banco de alimentos, enfim. Mas o alimento seguro, hoje é o dia, pela FAO, do alimento seguro, né? Então, todo um trabalho conectado à promoção do acesso ao alimento seguro e um grande desafio, que é o fomento a sistemas alimentares sustentáveis. De novo, com uma visão a nível de município, a agricultura urbana, a gente vai ouvindo falar que é uma ferramenta estratégica para entender a transversalidade, a dimensão, a ocupação de áreas, né? Indo agora para a agrofloresta, nós temos mais de 170 hortas comunitárias, e tudo isso ajuda a entender o processo de segurança alimentar. Mas se incorpora a isso o fomento a sistemas alimentares sustentáveis, onde a agricultura familiar é importantíssimo. O nosso cinturão verde, o apoio às cooperativas. Então, é trabalhar uma política integrada entre a questão de construir e apoiar sistemas alimentares sustentáveis, atrelados à promoção do acesso, porque daí entra a compra pública como uma ferramenta estratégica. Então, hoje, nós passamos de 6% da compra do PENAE, da merenda escolar, para 60%.
né? São 170 mil refeições diárias na merenda escolar. O Câmbio Verde são cooperativas que fornecem. O Restaurante Popular adquire produtos da agricultura familiar. A gente tem um arcabouço legal para permitir o município a fazer essas compras e a investir recursos de um fundo na agricultura familiar da região metropolitana. Fundamental, quando a gente trabalha isso, é buscar dar visibilidade dos resultados alcançados. Primeiro, empoderando o chefe do executivo, tá? E o legislativo. Então, hoje a gente tem todo um trabalho liderado pelo prefeito, como a segurança alimentar como algo estratégico para ele. A Câmara Municipal tem uma frente parlamentar de segurança alimentar, então isso gera emendas, gera discussões, projetos. Bom, eu tenho aqui provocações, no sentido de a gente refletir, são 3, né, de demandas aos painelistas. Primeiro, para que a gente possa evoluir nisso, precisamos de políticas de Estado. Como vemos na saúde, na educação, Lilian, a gente tem uma expectativa, né, como os municípios terão recursos, né, como tem o PENAI, como tem hoje na educação, na saúde, fundamental, porque não adianta só ter equipamentos se os municípios têm dificuldade na sua manutenção. Outra coisa importante precisamos criar uma agenda estratégica compartilhada, intensa cooperação político-institucional, um verdadeiro trabalho em rede. Então, é muito importante que a agenda alimentar componha a agenda ambiental, né? Que o alimento, como elemento estratégico, não só para a política social, mas como para a política alimentar, seja um elemento estratégico nessa rede, nas discussões, né? Eu acho que eu não esqueci nada. Ok, seria isso. Maravilhoso. Obrigada, Guzi. Agora já vou passar para a Maria Eduarda São Martin, secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, que está na luta para estruturar o seu sistema, né, Maria? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os colegas em nome da Maíra, agradecer o ICLEI pela oportunidade. Não sei se todos já ouviram falar de Pindamonhangaba ou estiveram lá, mas, resumindo, uma cidade de 160 mil habitantes no eixo Rio-São Paulo. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, vou passar para vocês um pouco não só da experiência, mas como dos desafios e do que a gente pensa de melhoria para uma cidade como a nossa, que não é uma cidade pequena, também não é uma cidade grande, mas até o momento, antes de conhecer o ICLEI, nunca, pelo menos a Secretaria de Meio Ambiente, que eu represento, tinha ouvido falar da questão da segurança alimentar e de quanto isso era importante e a relação disso com o meio ambiente. Então, em primeiro lugar, aqui eu coloquei um ponto que, para mim, é estratégico, o primeiro ponto, é a vontade. Essa palavra, a vontade dos servidores, no meu caso aqui como secretária, exercendo essa função, e a vontade política. Se eu não tiver o chefe do executivo, eu estou falando sim nesse momento no âmbito municipal, interessado, ousado e aberto para qualquer tipo de política pública, isso não vai acontecer. E nós tivemos numa conversa com o prefeito, ele apoiou, ele entende a importância dessa agenda como muitas outras, e é por isso que hoje a gente está aqui. Começando o trabalho. E aí, uma coisa que é importantíssima, passando para outras esferas políticas, é a questão desse apoio federal ou estadual. Isso é fundamental, é importante que se crie políticas públicas, que se trabalhe em rede, aqui como o Guzi falou, a intersetorialidade em todos os níveis. E, infelizmente, a gente não viu isso muito em algumas áreas nos últimos anos. Eu, particularmente, acho que boa parte da população está otimista, está esperançosa com o que pode vir. E, se não fosse algumas experiências, como o do LUPA, por exemplo, que é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, Pinda e algumas outras cidades não estariam caminhando. No momento, assim, algo bem embrionário, nós estamos reconstituindo o Conselho, o Conceia. Acreditem, existe uma lei desde 2004, em Pindamonhangaba, do Conceia, e ele não funciona, não existe conselheiros. Então, a gente está, aos pouquinhos, tentando retomar isso. Acreditamos que também, depois de uma agenda um pouco mais robusta e fortalecida, a iniciativa privada pode auxiliar. Até faço um apelo aqui ao ICLEI, ao Comida do Amanhã, que continuem esse trabalho. Isso é fundamental para todos os municípios e para Pinda, embora a gente esteja no comecinho, um passo de cada vez, isso tem sido, de fato, muito importante.
E aí um pouquinho dessa conexão com o meio ambiente, né? Nós sabemos que 27% do impacto aí nos gases do efeito estufa, nas mudanças climáticas, vem dos sistemas alimentares. Então, isso é algo significativo. Nós entendemos que é preciso um fortalecimento das questões no âmbito municipal, que é onde acontece tudo. E quando eu falo fortalecimento, existem várias ações que já existiam em Pinda, por exemplo, como agrofloresta, produção de orgânicos e o incentivo ao pequeno produtor. Na nossa cidade, nós estamos implementando, já em fase mediana, já está acontecendo, alguns produtores, algumas propriedades foram selecionadas através de um programa que chama Conservador da Natureza, é um programa de PSA, e 13 propriedades habilitadas estão recebendo um projeto em sua propriedade. Então, essa é uma política pública que nós chamamos, inclusive, de programa, porque ele tem que ter uma continuidade independente da gestão que estiver. Ele não é um projeto pontual. E, nesse PCA, a questão da produção, normalmente ali na região é a agricultura mesmo, ela vai ser observada para que gere o menor impacto possível ambiental. E também falo hoje aqui como presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, represento 36 municípios na bacia na parte de São Paulo, e a nossa preocupação também em relação à escassez hídrica, a quantidade de água que é utilizada para a produção, né, chega a 70% do consumo de água, nós sabemos que é para a produção agrícola, que é para os sistemas alimentares, e isso pode gerar uma escassez significativa. Então, outro ponto estratégico, eu enxergo que é conversar com os comitês. O Brasil inteiro tem comitês, inclusive em agosto vai ter o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, o INCOB, em Natal. E esse tem que ser um tema relevante. E neste comitê, que hoje eu represento como presidente, nós temos, obviamente, ações de saneamento, mas existe um projeto, existe uma agenda de restauração ecológica neste comitê, para que seja preservado, principalmente as nascentes, as águas, e nós consigamos melhorar a questão da biodiversidade. Então, se nós tivermos uma produção de água nas propriedades, isso pode auxiliar para que a escassez hídrica não aconteça. Então, já está dando meu tempo aqui, eu tenho algumas outras coisas para falar, mas eu posso contribuir com todos em outro momento também, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Maria Eduarda. Muito bom te ouvir. Agora nós vamos pedir a contribuição do Elber, da Prefeitura de Salvador. Ali, se alguém puder levar o microfone, por favor. Já são em 2 microfones ao mesmo tempo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite e a participação. Quero também saudar a Lupa. Nesse momento estão acompanhando aí ao vivo. Então quero dar um alô para a Beth e os demais participantes das cidades, mentoradas e mentoras. Bom, hoje é muito bom estar fazendo uma mesa sobre sistemas alimentares circulares, sustentáveis e circulares, até porque hoje é o Dia Nacional da Segurança Alimentar. Então, assim, a gente casou bem a data de estar discutindo isso, porque hoje o país inteiro tem feito abordagens nesse sentido, né? Da importância das cidades melhorarem os indicadores de segurança alimentar. Salvador, por exemplo, tem 49% de sua população encaixada em algum nível de insegurança alimentar pelo EBIA, sendo que desse número, 7%, que vai dar mais ou menos 200 mil pessoas, estão enquadradas em insegurança alimentar grave. Então, essa questão de Salvador, me parece que todas as cidades do país, é muito relevante. Eu acho que a pauta do combate à fome, eu acho que vai ser uma das grandes prioridades do governo nacional, e acho também que deve ser uma agenda estratégica dos governos subnacionais. Muita coisa foi falada, então eu vou tentar aqui falar um pouco do que... não tentar ser repetitivo, mas vamos lá. Nossa pauta aqui é sistemas alimentares sustentáveis e circulares. Quais são os desafios em relação a isso? Não é uma discussão ampla dos sistemas alimentares, então eu fiz um recorte nesse sentido. A primeira coisa que eu acho importante, o primeiro desafio que as cidades devem encarar, na minha opinião, é que é fundamental para uma cidade atingir um sistema alimentar sustentável e circular a valorização da produção e do comércio local.
nós sabemos que a disputa com os grandes conglomerados alimentícios é muito desigual. A agricultura intensiva, a pecuária intensiva, ela ocupa a demanda das cidades, então a gente sabe que é muito importante a gente possibilitar, através dos municípios, que a produção local e o comércio local sejam valorizados, seja através da valorização dos circuitos curtos de alimentação ou da busca do preço justo na venda do produto nas redes de supermercado ou nas redes locais, programas como o PENAI, Comunidade com Centro da Agricultura, enfim, todos os aspectos voltados para a comercialização são fundamentais. E, nesse sentido, é importantíssimo que o agricultor urbano ele seja valorizado, ele seja qualificado, não apenas como escolher a melhor época de plantar ou a melhor hortaliça a ser cultivada, como fazer uma rotação de culturas, mas, sobretudo, como ele pode embalar aquilo, como é que ele pode se tornar competitivo. Então, acho que essa é a primeira coisa fundamental de falar. A segunda coisa, que eu acho muito importante para ser uma cidade com sistemas alimentares sustentáveis e circulares, é a questão dos marcos legais. Então, é fundamental que a gente tenha, por exemplo, um marco, uma lei, uma portaria que fale sobre doação de alimentos, né? Então, assim, a gente sabe que muitos restaurantes, supermercados, varejistas, enfim, eles até querem doar produtos, mas eles não se sentem juridicamente seguros para poder fazer isso às comunidades. Então, é fundamental que os municípios tenham políticas claras de doação de alimentos para que permitam que esse excedente ele possa ser doado, de fato, com a maior tranquilidade, né? Eu acho também importante a gente pensar que existe uma categoria aí que a gente nunca fala, mas que é uma realidade nas cidades, que é o agricultor urbano. A gente fala sempre agricultor familiar, a gente sempre fala em produção agrícola, mas a gente esquece que, na verdade, as cidades hoje elas já possuem essa categoria de agricultor urbano, que não é uma família. Pode ser vizinhos que se juntam e produzem numa comunidade, num bairro, num condomínio. E a gente precisa entender que existe uma nova categoria a ser entendida, que é o agricultor urbano. Como também, para fechar esse marco legal, a questão de que nós, enquanto prefeitura, nós somos grandes compradores, né? Nós temos um potencial, nós compramos muita coisa de tudo. Então, é importante que tenha uma lei, por exemplo, de compra pública circular que inclua essa questão de compostagem, de retornos que os licitantes, ganhando os contratos, ele possa incorporar nessa circularidade voltada para a alimentação. Então, eu acho que isso é fundamental também falar nesse sentido. É fundamental também a questão do uso de dados, né? Eu, por exemplo, o tempo inteiro eu venho percebendo que Salvador, por exemplo, não consegue juntar os dados. A gente, por exemplo, não tem, apesar do CAD único, mas a gente não consegue ajustar esse CAD único com o sistema de saúde. Então, um faz um dado, outro faz outro, a gente consegue juntar. Então, não sei de fato quais são os desejos alimentares. A gente pensa, por exemplo, que o lugar que tem mais fome é um lugar na cidade e, de repente, vem um relatório que aponta outro lugar na cidade, que era um lugar pesqueiro, por exemplo, não fala que onde tem peixe ninguém morre de fome. Na verdade, em Salvador, o lugar que tem mais fome é o lugar que tem mais peixe, por exemplo. Então, é preciso conhecer cientificamente esses dados, decisão política, né, fundamental, e, sobretudo, para finalizar, a questão da multifatorialidade, né? Não basta fazer opções, porque, na verdade, o restaurante popular ele não pode ser só para doar, para fazer comida, ele tem que ser um centro de estudo, de treinamento, ele tem que capacitar as pessoas, e uma série de mudança de comportamento. Então, a gente precisa fazer com que a sociedade comece a consumir mais vegetais para poder ter a produção local. Então, eu acho que essas combinações, mas tudo que os colegas já falaram, eu acho que compõe aí o que a gente pode entender como sistemas alimentares e mais circulares dentro das cidades. Muito obrigado. Obrigada, Wilder. Agora, para dar continuidade, vou passar para a Tainá, Rio de Janeiro, para ela compartilhar conosco as suas impressões sobre esses desafios e estratégias que são necessárias para o fortalecimento dos sistemas alimentares. Obrigada mais uma vez pela fala. Acho que com calma a gente pode, para quem tiver interesse em saber sobre o programa Hortas Cariocas, lá do Rio de Janeiro, a gente pode realizar, conversar em paralelo sem nenhum problema. Mas a gente traz aqui, muito rapidamente, 3 chaves que a gente vem se dedicando, se debruçando para pensar essa nova etapa e quais são os desafios futuros. Nós priorizamos, ao longo desses 15 últimos anos, a construção de hortas no perímetro, tanto do periurbano, na periferia,
que nós assim intitulamos lá no Rio, e nos territórios de favela, entendendo que soberania alimentar combate a insegurança alimentar e fome, né? Esse eufemismo que a gente acabou usando e tradicionalmente consolidando entre nós, é um ativo importante para pensar a forma da gente ampliar e discutir esses novos corredores, essas novas frentes de ampliação das hortas urbanas. Para além disso, é muito importante a gente pensar na escala, que não foi algo que de cara nós pensamos e no primeiro ciclo, vamos dizer assim, do nosso programa, nós incentivamos também os quintais produtivos. E hoje, passados os 15 anos, a gente tem a clara identificação que os quintais produtivos são importantes, eles se adequam à realidade não raro das escolas, da comunidade escolar, de pequenas favelas, de pequenos aglomerados subnormais, mas ele não dá a escala da produção do agricultor urbano, que principalmente precisa gerar o excedente, ele precisa ter uma escala maior do que basicamente a produção de subsistência, e é algo que a gente vem empoderando e aumentando nesse segundo circuito. Em 3 grandes ativos, se eu pudesse separar nesses ativos que são de maior preocupação nessa fase da secretaria, nessa fase do governo do Eduardo Paes, a primeira questão é como é que a gente se adequa a outros objetivos de desenvolvimento sustentável para além da fome, para além da resposta à pobreza e miséria, como é que a gente trata compostagem, como é que a gente trata energia a partir dos resíduos sólidos, inserindo composteiras e biodigestores, e aí pensando inclusive em emancipação energética, que é algo que grita na cidade do Rio de Janeiro por conta da nossa crise energética. Para quem não sabe, a cidade do Rio de Janeiro vive quase que um drama com a companhia de energia elétrica que está em recuperação, prestes a cair em regime falimentar. Então, basicamente, nós vamos ter que dar conta das nossas favelas, das nossas periferias, no médio e longo prazo, do ponto de vista energético e do ponto de vista do acesso à energia. Então, pensar no médio prazo em projetos que articulem as hortas que já estão instaladas com a ampliação de novas hortas, com a geração de energia, é algo que tem nos impulsionado. Estamos projetando e construindo projetos que insiram as duas questões. Numa outra chave, o processamento de alimentos e a construção de uma rede capilarizada de banco de alimentos, linkando não só os pequenos produtores, por óbvio, mas também a rede de mercados locais, doação de alimentos, ajudando não só o ecossistema das pessoas em vulnerabilidade, mas também construindo novos ativos em paralelo às hortas que já estão em execução. Na chave de saúde pública, uma parceria que a gente tem tido muito cuidado, porque, para além de ser pioneira, é muito interessante lá na escala do Rio de Janeiro, que é a soma da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, principalmente no atendimento a pessoas em vulnerabilidade ou em recuperação sociomental, se tratando de CAPS-AD, no caso de pessoas adictas em uso agudo de álcool e drogas, em tratamento no SUS e no SUAS, onde, a partir de ações não medicamentosas, acessam ervas, acessam produtos que podem ser articulados com os nossos hortelãos. A Secretaria de Saúde formulou uma cartilha de ervas e produtos que se adequam ao tratamento continuado desses pacientes, e a gente estimula a produção dessas ervas que vão municiar e contribuir para o atendimento tanto dos CAPs quanto das nossas unidades básicas de saúde na atenção primária. Numa outra chave, o ativo urbano, como é que a gente consegue atrelar a escala a uma discussão que nós precisamos ter no século XXI, que nós não tivemos no século XX. Nós superurbanizamos as cidades. As cidades diminuíram suas zonas agrícolas e, na sua grande maioria, eliminaram as suas áreas produtivas, né? E aí conseguimos manter os poucos produtores atuantes a duras penas, entendendo que eles ou estão nas áreas periurbanas ou estão nas franjas de cidade ou nas zonas cinzas
onde conseguem se instalar favelas, periferias, APPs, áreas de proteção, enfim. Nessa nova leva, inclusive aproveitando a revisão do plano diretor, nós estamos, para além das áreas que nós temos produção hoje, mapeando e decidindo quais áreas definitivamente são as áreas carimbáveis no ciclo de 10 anos do plano diretor, passíveis de ser áreas produtivas. Isso é muito importante porque, para a gente garantir os recursos oriundos dos ministérios federais, não só Ministério do Meio Ambiente, mas também Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, outras fontes de financiamento, e diminuir o custo dessa terra no médio prazo. É importante que os produtores paguem outros impostos que não o IPTU. É importante que esses produtores acessem linhas de financiamento nos bancos públicos e privados específicos para a produção urbana, que hoje são linhas inexistentes por conta dessa fragilidade de acesso à terra e regularização dessa terra como área produtiva e não como lote fundiário. Acho que são os 3 pontos de atenção que o Rio de Janeiro vem enfrentando e se dedicando. Obrigada. Oi. Obrigada, Tainá. Agora nós vamos passar para Francine, que é do Instituto Comida do Amanhã, que vai fazer uma fala aí representando a sociedade civil, trazendo esse olhar também para a gente, para além, né, desse olhar tão qualificado que os gestores municipais trouxeram. Acho que eu vou ficar em pé, né, para apresentar aqui. Assim. Ai, meu Vou pedir para o Guzi, se possível. Ó, para o Guzi não, gente. Para o Guga. Tá melhor. Dá para me ouvir? Eu vou passar aqui. Não, gente, acho que dá. Acho que já deu, Maíra. Bom, então, a missão da gente é pensar estratégias, né, na visão da sociedade civil, que estratégias seriam necessárias para a transição aos sistemas alimentares sustentáveis e circulares no contexto nacional, local, brasileiro. Vamos ver se eu acerto passar aqui. Então, a nossa estratégia é o LUPA, né? Onde a gente... Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? É onde a gente coloca a comida no centro, né, da mesa, no centro da mesa da agenda municipal. Né? O que a gente quer dizer com isso? A gente entende que, por meio da alimentação, por meio de como a gente endereça a alimentação no município, a gente consegue garantir o direito humano à alimentação. Esse é o nosso grande objetivo. Né? A gente está mudando como o mundo se alimenta a partir das cidades. E é nas cidades que os gestores sentem o peso mesmo da fome e de todas as mazelas que isso traz, né? E, assim como diz o professor José Graziano, e a gente gosta muito de dizer, o único número aceitável para a fome é 0. Né? A gente não pode continuar aceitando isso. E aí, com isso, a gente cria o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA, que a gente tem uma correalização do ICLEI, que é uma plataforma colaborativa para apoiar e facilitar a construção de políticas alimentares municipais, integradas, participativas e com uma abordagem sistêmica. O que a gente quer com isso? Né? Qual é o impacto que a gente quer provocar? A gente quer que as cidades cada vez mais elaborem políticas estratégicas e plurianuais para a alimentação, e a partir de estruturas de governança participativa. O que a gente quer dizer com essa governança participativa? Né? É muito mais complexo do que você fazer um governo onde você dita as coisas. Né? Você ter uma governança participativa é você estar junto e ouvir todas as partes envolvidas. E a gente tem o sistema que a gente está ansioso para esperar ele, né? Já está recebendo notícias de que ele volta, né, com a força total, que é o CISAM. A gente já tem um sistema brasileiro, assim como o SUS, a gente tem o CISAM, que tem seus espaços de diálogo, onde a gente tem a CAISAM, que são as secretarias, no caso do município,
né, secretarias discutindo de forma multidisciplinar e intersecretarial. A gente tem os CONSEIAs, que são os comitês, são os conselhos da sociedade civil, e a gente tem esse espaço para diálogo, que são as conferências. Então, quando a gente constrói essa governança, a gente ganha força para construir planos que realmente são planos que são da sociedade civil, não são para a sociedade civil, né? Quando você é capaz de ouvir a sociedade civil e ouvir as secretarias e ouvir todas as partes interessadas, é muito mais fácil de você ter um plano que seja realmente eficaz. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas ele não vai morar na gaveta. Assim, a perspectiva é que a gente consiga cada vez mais que essas políticas sejam construídas de forma integrada, coerente, né, com a participação social e com essa visão sistêmica da alimentação. Porque muitas vezes a alimentação é vista como uma pauta da assistência social, né? Como o Guzzi mesmo comentou, fica sendo uma coisa assim para resolver um problema que já está criado. Mas ela está muito atrás disso, ela está muito atrás não, né? Está muito antes disso. Na verdade, quando a gente pensa do campo até o prato, né? E mais até além do prato, depois, quando a gente vai fazer uma compostagem e transforma isso de forma circular, desde a produção, dos mecanismos que a gente tem para a produção, para o fomento do desenvolvimento local, para os mercados, para os equipamentos urbanos também de assistência social, como que tudo isso se conecta, né? Como que todo esse caminho se faz. Então, está todo mundo envolvido, a Secretaria de Saúde, porque quanto mais você tem uma alimentação ruim ou não alimentação, quanto maior os níveis de obesidade, mais problemas você vai ter de saúde. Como a educação, com a questão das nossas políticas de alimentação escolar, que são políticas incríveis. Ai, deixa eu correr, então, peraí. Enfim, a gente tem uma série de estratégias que já estão aí, que foram um pouco sufocadas nos últimos anos, mas que estão aí e vão estar de volta. Deixa eu passar aqui para o seguinte. Esse é o impacto que a gente precisa, que a gente pretende, né? Com isso, qual é o formato que a gente faz o LUPA? A gente faz laboratórios anuais, onde a gente trabalha com cidades de até 1,5 milhão de habitantes como participantes, e a gente tem algumas cidades mentoras, que são cidades maiores e que já avançaram um pouco mais na pauta e apoiam o trabalho dessa formação, dentre elas Curitiba, Salvador, Osasco, São Paulo e Recife. E também tivemos Belo Horizonte no primeiro ano. Então, a gente convida para essas discussões, cada cidade que entra também traz a sociedade civil junto, a gente pede sempre que tenha 2 técnicos, que seja de secretarias diferentes, justamente para exercitar isso. Enfim, aí a gente tem uma série de acompanhamentos que a gente faz ao longo desse ano e um laboratório presencial, que depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, nessas 2 edições que a gente fez até agora, nós contamos com 33 cidades, em 18 estados, em 5 regiões, e a gente atingiu 11.500 milhões de habitantes nesse grupo. Aqui estão as cidades que participaram. Desculpem eu estar correndo por causa do tempo. Agora eu não consigo passar. Aqui é uma foto do primeiro lab, que teve que acontecer, que aconteceu 21 para 22, que teve que acontecer remoto por conta da pandemia. Então, foram 9 sessões ao longo de 9 semanas. E o segundo lab, que aconteceu em São Paulo, esse ano agora, em fevereiro. A gente gera produtos com isso, que são boletins, a gente tem essa plataforma que está aberta para os gestores, a gente tem oficinas de acompanhamento, enfim, é um trabalho lindo. Ai, meu Deus, não é isso não. O que eu fiz aqui? Bom, a gente tem um mapa lupa, onde as cidades preenchem com suas... se tem mercados, se já aderiu ao CISAM, e isso não é um trabalho que a gente faz sozinho, a gente conta com muita gente, com muitas instituições super qualificadas e que estão apoiando a gente nessa jornada. A gente espera que cada vez mais cidades construam seus planos e encarem o desafio de garantir o direito humano à alimentação. Fico por aqui. Obrigada.
Obrigada, Fran. Agora nós vamos passar a palavra para o Zavala, representante da FAO no Brasil, para a sua exposição. Obrigado, Mayra. Rapidamente, primeiro, vocês têm que prestar mais atenção com minha fala, porque eu falo português com sotaque mexicano, ok? Então tem que prestar ainda mais atenção. E, por outro lado, se escutamos os depoimentos do Guzzi, da Maria Eduarda, da Welber, da Francine, da mesma Mayra, fica muito claro que as agendas alimentar y ambiental eran agendas afastadas hace 10 años, mesmo si tienen el mismo número de letras, ¿sí? Alimentar y ambiental estaban afastadas, ahora están juntándose, ¿sí? Una agenda alimentar que antes estaba como una falta de acción social, como una tarefa contra a fome, uma tarefa de distribuição de alimentos, agora está mudando a uma missão da geração de uma nova cultura alimentar, de ambientes alimentares saudáveis e, precisamente, em direção a uma nova maneira de alimentar, uma nova cultura alimentar. E, por outro lado, a agenda ambiental, que era muito verde, muito exclusivamente ecologista, está mudando em direção a uma agenda de sistemas alimentares saudáveis, sim? Perdão, não somente saudáveis, sino sustentáveis, sim? Essa é uma ótima notícia e temos que aproveitar essa situação. Também não podemos fazer as mesmas coisas que antes da pandemia. O mundo mudou, a realidade mudou, e ainda mais no Brasil, mas temos que aproveitar a parte positiva das mudanças produto da pandemia. Temos que aproveitar três factores. O primeiro factor é que agora temos uma revalorização de ficar perto dos alimentos. Uma revalorização, em espanhol decimos, da proximidade dos alimentos. Esto significa o que o colega Welber de Salvador de Bahia comentou: a agricultura urbana é novo actor local, ¿sí? É uma nova classificação de actor local. Já não é sujeto de pesquisa interessante, não. É actor local ainda mais dinâmico e tem que ter uma política pública para esse novo actor. Outro, temos que aproveitar a nova ou revitalizada solidariedade dos cidadãos, ¿sí? Se geraram redes solidárias, produto da pandemia, que temos que aproveitar essas redes solidárias, transformá-las em instituições de política pública e em quehacer local. Temos cidadãos mais comprometidos como resultado da pandemia, temos que aproveitá-lo em políticas públicas locais. E, em la mesma linha, temos uma cidadania mais consciente em relação à segurança alimentar e à mal alimentação, ¿sí? A pobreza aumentou, mas também a mal alimentação, não somente a fome, sino os níveis de obesidade, que é o grande câncer de todo o continente americano, as enfermidades não transmissíveis produto da má alimentação. Temos que gerar soluções. Então, juntando estas redes solidárias, esta conscientização e esta revalorização da proximidade, de ficar perto dos alimentos, temos que promover ainda mais esquemas como as cozinhas comunitárias, esquemas como precisamente os restaurantes populares e, sobretudo, no caso brasileiro, me chamou muito a atenção
o conceito de cestas básicas. Temos que mudar. A maior parte das ocasiões, em lugar de cestas básicas, são cestas mínimas. Sim? Por quê? Porque não tem frutas, não tem alimentos frescos. Temos que mudar o conceito de cestas básicas, superar as cestas mínimas e verdadeiramente gerar cestas básicas de alimentação saudável. Os dados nos invitan a reforzar as tarefas de alimentação saudável em um mundo em donde dos 8 bilhões de habitantes, 3,1 bilhões não podem alimentar-se saudavelmente. Sim? Então, é todo um grande desafio, mas, neste caso, ainda mais, é um desafio global com solução local. Obrigado. Obrigada, Zavala. Sempre é muito bom te ouvir. Bom, agora nós vamos passar para a nossa última painelista, que é a Lilian, que é a nossa secretária nacional de Segurança Alimentar. Diante de tantas falas, a Lilian vai trazer para a gente um pouco da perspectiva do governo federal para a superação desse desafio. Lilian, fica à vontade. Obrigada, Maíra. Queria agradecer a você, Maíra, e ao ICLEI pelo convite. Agradecer os demais painelistas, os participantes. Bom, eu vou voar, porque é 5 minutos, né? Difícil falar depois dos municípios, né, que estão no dia a dia aí enfrentando as pessoas batendo na porta, lidando com a fome e usando a criatividade e as ferramentas existentes para lidar com esse cotidiano duro, mas vamos lá. Esse é o dado que a gente tem hoje, né, da fome, que é o dado da última pesquisa do Vigisan, que todo mundo já está cansado de escutar, né, que é o dado dos 33 milhões de pessoas em situação de fome, que são esses 15,2% aqui da insegurança alimentar grave, né? Quando essa pesquisa começou a ser feita, lá em 2004, nós tínhamos quase 10% da população em situação de fome, né? De insegurança alimentar grave, e a gente veio num esforço de redução disso ao longo dos anos, e aí, já um pouco antes da pandemia, a gente já tinha uma ampliação da situação de fome que se agravou enormemente, né, depois de 2020, né, mas assim, a gente já vinha num crescendo que explodiu e fez a gente chegar nessa situação atual, que é dos 33 milhões de pessoas, que é 15,2% da população brasileira passando fome, né, e quando a gente junta os dados de insegurança alimentar grave, moderada e leve, quer dizer, algum tipo de situação de insegurança alimentar, a gente chega naquele número de 125 milhões de famílias que uma vez a ministra Marina Silva mencionou e as pessoas ficaram fazendo chacota, né? Na verdade, a gente não tem uma situação de fome grave, mas a gente tem, sim, uma situação de insegurança alimentar, alguma situação de insegurança alimentar em 125 milhões de brasileiros, né? Bom, essa insegurança alimentar, ela tem cara, né? Ela é mais urbana do que rural, embora percentualmente ela seja mais rural do que urbana, numericamente ela é muito maior no ambiente urbano, né? Nas cidades, do que no rural, e especialmente nos domicílios situados nas regiões norte e nordeste, chefiados por mulheres, e especialmente mulheres negras. Nós, considerando essa intersetorialidade da segurança alimentar, né, que todos têm falado aí, ninguém deixou de mencionar esse nosso desafio da intersetorialidade, nós temos buscado olhar um pouco os dados que nós temos públicos que nos permitem enxergar um pouco essa fome e essa insegurança alimentar para além dos percentuais e dos grandes números, né? Então, os dados da saúde, da atenção primária em saúde do ano passado, do CISVAN, dos registros do CISVAN, encontraram mais de 6 milhões de crianças acompanhadas, né, na atenção primária,
menores de 5 anos, nós tivemos praticamente 400 mil crianças com baixo peso, ou seja, com desnutrição. Com desnutrição aguda, né? Desnutrição grave, aguda, que são números assim bastante escandalosos, né? Também, como o Rafael chama a atenção, né? A má nutrição, ela tem esses dois lados, né? O lado da desnutrição e o lado do sobrepeso e obesidade. Quer dizer, as pessoas se alimentam, mas se alimentam inadequadamente, né? Então, a gente tem aqui, bem nesses dados, né? Olhando crianças de 0 a 5, crianças de 5 a 9, adolescentes, adultos, idosos, algumas coisas que nos chamam a atenção, que são esses indicadores de desnutrição grave, que a gente já não via há bastante tempo, refletidos no sistema de saúde, mas, por outro lado, a gente tem aí os dados do excesso de peso, que são decorrentes desse sistema alimentar vigente, né? E, para nossa surpresa, nós encontramos, no ano passado, obrigada, Maíra. Nós encontramos cerca de 800 mil idosos com baixo peso, ou seja, em situação de desnutrição. É um fenômeno que a gente nunca nem se atentou, né? Nós estamos muito atentos, né? Olhando sempre os dados da desnutrição infantil, que são os dados que nos indicam, né, a fome de uma forma geral, mas, além disso, nós encontramos, nesses dados do ano passado, 800 mil idosos também em situação de baixo peso, né? Enfim, é um fenômeno que a gente tem que lidar e que a gente tem que saber olhar e como é que a gente vai tratar das nossas políticas desde o nível federal e nos demais níveis, né? É isso, né? Nós temos esse sistema alimentar vigente que nos leva a esses dados, né? Modos de produção, de acesso, né? De abastecimento, de acesso, de consumo, que traz danos sociais, ambientais e privilegia o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Nós temos um aumento grande da produção de commodities em detrimento da produção de alimentos básicos, né? No slide seguinte, eu tenho os dados que mostram ou a estagnação ou redução da área plantada e produção de arroz e feijão, em contraste com o aumento da área plantada de soja, milho, carne, cana-de-açúcar, né? Isso acho que a gente tem visto e impacta diretamente no que é ofertado nas cidades, né? E nisso que a gente está dialogando aqui, como é que a gente encontra espaços e políticas que incentivem a gente a sair desse modelo, né? Bom, eu vou passar, que é isso que eu já falei, né? Área plantada e produção. E aí o que nos leva a essa questão, né? Por que uma estratégia de segurança alimentar nas cidades? Porque 85% da população brasileira vive nas cidades, né? E, além disso, 80% dos alimentos produzidos globalmente são consumidos em áreas urbanas, né? Quer dizer, não dá para a gente não ter uma estratégia que reflita sobre a segurança alimentar nas cidades, que a gente consiga trabalhar com esse olhar da segurança alimentar nas cidades. Eu vou deixar a apresentação para vocês e aí depois vocês podem usar os dados. Já vou correr, falta pouquinho, Maíra. Quais são os nossos desafios, né, que vocês têm colocado e colocaram bastante bem aí? O acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, a saúde, a educação e transporte, os riscos de insegurança alimentar e prevalência de todas as formas de desnutrição, enfim, quais são os desafios que nós temos hoje nos centros urbanos, né? 27 milhões dos 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave vivendo nas cidades, né? Por isso que a gente diz que a fome no rural ela é percentualmente mais dura, mas numericamente, né, a quase totalidade dos brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, de fome, estão nas cidades, né? E nós temos essa desigualdade crescente nos centros urbanos, né? Além disso. Eu vou passar voando, gente, porque já deu o meu tempo, né, Maíra? Bom, nós temos essa preocupação com uma agenda de alimentação urbana que faça a coordenação entre políticos e atores preocupados com a segurança alimentar, meio ambiente, agricultura, economia, assistência social, planejamento urbano, entre outros, e que dialogue com o direito às cidades, né, a redução das desigualdades, ampliar a circulação e acesso a diferentes serviços e oportunidades em torno dos alimentos e da alimentação.
nós estamos reiterando o nosso compromisso, né, com um novo programa de agricultura urbana. Nós já temos um programa de agricultura urbana que vem sendo timidamente trabalhado ano a ano, e que resultou no ano passado, no fim do ano, né, no lançamento do guia de agricultura urbana para... Eu esqueci, agora me fugiu o nome. Um guia feito em parceria com o PNUMA, com a FGV, de ações de agricultura urbana para municípios. A gente está avançando nesse programa agora. Estamos em campo com uma pesquisa de agricultura urbana, que acho que vocês já devem ter visto aí, que está circulando. A gente até faz esse chamamento para que as pessoas busquem e respondam essa pesquisa. A ideia é que os municípios indiquem suas ações de agricultura urbana. Essa pesquisa vai estar fazendo esse levantamento e depois vai ter uma ação de intervenção em 10 municípios. Então, a gente segue agora no governo federal, além do nosso ministério, o Ministério do Meio Ambiente, como a secretária Adalberto apresentou aqui, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário ganharam atribuições de agricultura urbana. Neste momento, nós estamos redigindo, aliás, hoje à tarde, um grupo de técnicos nossos está lá, sentado discutindo uma portaria interministerial que vai definir as atribuições dos diferentes órgãos e a coordenação que nós teremos em torno do tema da agricultura urbana, porque cada um dos órgãos tem um olhar para a agricultura urbana e sobre a agricultura urbana. Do nosso ponto de vista, é uma ação de segurança alimentar. Do ponto de vista ambiental, é ocupação de espaços, criação de espaços verdes, ocupação de espaço, criação de agroflorestas. Do ponto de vista do desenvolvimento agrário, é o fomento ao agricultor, a ideia de ter um agricultor urbano, de ter produção de alimentos, enfim. Então, a gente está fazendo a coordenação disso neste momento para poder dar andamento a essas ações. Nós fizemos um primeiro chamado, uma primeira escuta de cozinhas solidárias, né? Aprendemos, acho que a primeira coisa, né, que nós tomamos como missão é olhar o que está acontecendo no mundo, no Brasil, aliás, especialmente nas cidades, em termos de segurança alimentar. Como é que a sociedade civil se virou junto com os municípios e com os estados para sobreviver a essa pandemia, a essa epidemia de fome. Então, nós estamos fazendo nesse momento um chamado para olhar as cozinhas solidárias e os programas de oferta de alimentos nos estados. Estamos aí com um mapeamento já com mais de 1.500 cozinhas solidárias levantadas. A nossa ideia é, como nos cobra o GUSE devidamente, que nós tenhamos ações para além da construção de equipamentos, que nós tenhamos ações de gestão, ações de custeio, ações que nos permitam ter uma perenidade nesse olhar e nesse tratamento da segurança alimentar e que nos permitam ir adiante, para além da construção de equipamentos, porque, de fato, a gente tem um tanto de equipamentos abandonados aí em função da dificuldade de manutenção e do custeio e das formas de manter. Nesse sentido, e aí, quando o GUSE fala que quando chega na assistência a situação já é grave, do ponto de vista federal, GUSE, quando a gente olha, a gente acha que na assistência ainda está bom, porque o duro é quando chega na saúde, né? Então, assim, nós estamos, nesse momento, fazendo um esforço grande de integração do SUS, né, da área de saúde e da segurança alimentar na perspectiva do CISAM, para olhar o que cada um desses sistemas tem e que precisa ser coordenado em algum nível para que nós possamos ter respostas adequadas à segurança alimentar e nutricional. Então, nesse sentido, a gente está fazendo esse esforço de olhar, do ponto de vista da saúde, o que a gente precisa ter de reforço e como é que a gente precisa se coordenar para ter a promoção da alimentação saudável e educação alimentar e nutricional na atenção primária, na assistência social, como é que os diferentes equipamentos da assistência, os diferentes serviços da assistência vão dialogar e vão nos permitir identificar e ter protocolos de encaminhamento para tratamento e oferta de alimentos para famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar grave, desnutrição. E, do ponto de vista da segurança alimentar, como é que a gente entra com os equipamentos e com as nossas ofertas, né, para fazer com que as famílias em situação de desnutrição sejam atendidas, né, especialmente as crianças possam ser encaminhadas e atendidas, tanto pela saúde como pelo SUS. E nós estamos, nesse sentido, então, criando uma ideia de um programa de
programa de alimentação do CISAM, olhando para o SUAS. No município, embora a gente tenha algumas poucas experiências de segurança alimentar e de abastecimento, o grosso dos municípios, a assistência social abarca a segurança alimentar. Então, a gente está fazendo esse olhar e essa escuta e criando um protocolo de convivência e de encaminhamento para as ações de segurança alimentar e saúde e assistência social no território. Para além disso, o governo federal tem esse compromisso claro, né, com a implementação do CISAM, a volta da articulação com os estados, o retorno do CONSEA, da CAISAM. Estamos trabalhando no desenho de um financiamento que pode vir a ser fundo a fundo ou pode vir a ser, de algum modo, de repasse direto, mas que a gente consiga ter a possibilidade de repassar recursos para a gestão dos estados e municípios, a gestão da segurança alimentar por parte dos estados e municípios. Estamos fazendo esse mapeamento grande dos equipamentos públicos de segurança alimentar. E agora nós trouxemos uma nova categoria que nós estamos chamando de equipamentos sociais de segurança alimentar, que tem o objetivo de reconhecer as iniciativas, especialmente da sociedade civil, em torno da segurança alimentar. Então, as cozinhas solidárias, os pontos de distribuição de alimentos, enfim, tudo que aconteceu na vida, com a ausência de políticas públicas e do governo federal. Então, a gente está fazendo esse mapeamento para poder ter um olhar mais decisivo sobre os desertos alimentares e uma atuação mais coordenada para fazer com que os alimentos cheguem, os alimentos saudáveis e os sistemas alimentares consigam incorporar ações para esses desertos alimentares. E, por fim, estamos desenhando essa estratégia específica de segurança alimentar nas cidades, que comporá, certamente, um dos eixos do Plano Brasil Sem Fome, que é um plano que o governo federal está fazendo de coordenação de ações dos seus diferentes órgãos para tratar desse tema específico da fome, como vários estados têm feito, Bahia Sem Fome, Ceará Sem Fome, enfim, tem vários estados aí articulando, e o governo federal está fazendo uma interlocução e construindo esse plano que deve ser lançado em breve. Obrigada, Maíra, me desculpa. Com tantas notícias boas, Lilian, nós ficamos muito felizes de te ouvir. Bom, gente, nós estamos chegando aqui na reta final da nossa discussão e vou passar para a Leta, né, que é a nossa gerente técnica do ICLEI, para ela fazer os comentários finais. Antes, eu queria agradecer muito, né, aproveitando, agradecer a equipe do ICLEI, né, pela organização. Nós vamos ter alguns lançamentos aqui agora ao final. Nós temos a equipe de São Paulo, do escritório de São Paulo, nos acompanhando, né? Então, a Beth, Elizabeth, né? E a gente tem os municípios também acompanhando a transmissão ao vivo, os municípios do Lupa, especialmente, né? Então, agradecer muito o esforço, né, conjunto. E também queria agradecer ao Gustavo Porpino, da Embrapa, Alimentos e Territórios, que também está conosco e que também é um grande apoiador, parceiro, patrocinador do Lupa. Então, obrigada pelo acompanhamento. Eu vou passar para a Leta, para as intervenções finais, mas eu não poderia deixar de agradecer, né, aos painelistas, aos municípios pelas contribuições, né, ao Instituto Comida da Manhã pelo seu olhar da participação da sociedade civil, ao Zavala pela contribuição, né, uma contribuição tão assertiva, né, em relação à questão dos sistemas alimentares. E, Lilian, quando você trouxe o panorama, é isso que você disse, né? O panorama está aí, temos observado com muita preocupação o crescimento da fome, da insegurança alimentar. E a nossa ânsia, né? Assim, os municípios têm apresentado isso muito, né, para o ICLEI no seu processo de acompanhamento aos governos locais, né? Como é importante que a gente tenha políticas continuadas no município, né, e esse vazio que aconteceu, né, nos últimos anos, e escutar você falando dessa integração entre áreas, né, e a gente está aqui no encontro de meio ambiente,
né, dessa responsabilidade compartilhada, dessa orientação e assessoramento técnico, apoio à gestão e cofinanciamento do governo federal, para a gente é muito importante, né, uma resposta que, né, que os governos locais esperam, e que bom ter essas notícias. Vou passar para a Leta, então, para ela finalizar e chamar os nossos lançamentos. Marca meu tempo, porque eu também me perco. Eu sou boa para marcar o tempo dos outros. Bom, gente, eu acho que a palavra que a gente mais ouviu aqui hoje foi fome e insegurança alimentar, né? E é um pouco disso que se trata. Infelizmente, a gente tem que dar um passo atrás para poder voltar a dar os passos à frente. E isso tudo tem que ser rápido e simultâneo, porque quem tem fome tem pressa e a gente precisa melhorar muito, né, o nosso sistema. Quando você falava sobre a cesta básica, né, é meio isso. A cesta básica ela não alimenta uma família por um mês, né? Então, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, eu estou um pouco fazendo uma junção aqui das apresentações tão ricas que a gente teve, mas eu queria chamar a atenção para essa também a palavra transversalidade e setorialidade, que foi tão citada aqui. E aí, essa junção, né, entre assistência social, saúde, meio ambiente e agricultura. Né? Quando a gente está falando de produção de alimentos em cidade, a gente está falando de pequena agricultora, a gente está falando de agricultura urbana, a gente está falando, como a gente estava falando mais cedo, né, de redução do desmatamento no país a partir de sistemas agroflorestais. Então, a gente está falando de produção de alimento e não só produção de produtos agrícolas. Né? E é muito interessante como todos aqui, de alguma forma, passaram por isso, porque eu acho que é meio que o cerne da questão. Muito se falou hoje e ontem sobre a questão fundiária do país, né? E a questão fundiária tem tudo a ver com isso. Como é que a gente distribui o nosso solo e como é que a gente consegue uma distribuição que permita que a produção de alimentos e que o pequeno agricultor possa produzir e nos alimentar no cotidiano com alimento saudável. Um ponto que o Guzzi falou, que eu queria trazer de volta, foi sobre a questão do estoque de alimentos. A gente perdeu os nossos estoques de alimentos. E isso, quando chegou a pandemia, se colocou de forma bastante substancial. A população ficou passando fome, muito mais do que se estava antes. Né? Então, a gente precisa rever como é que a gente consegue garantir o estoque de alimentos dentro das cidades. E aí, puxando aqui para o meio ambiente, que é o espaço que a gente está muito conectado, quando a gente está falando de sustentabilidade, mudança do clima, quando a gente fala também da produção de alimento dentro das próprias cidades, a gente está falando de redução de emissões de gás de efeito de estufa por causa da logística do alimento. É uma coisa impensável que a gente tenha que percorrer 3.000 quilômetros para ter acesso à banana. Né? Então, um país com a riqueza de solo e com a riqueza produtiva que tem, a gente tem capacidade de dar passos maiores, né, e mais substanciais nessa agenda. E aí, por fim, eu queria trazer um pouco, já puxando para o próximo tema que eu vou trazer para vocês, que é a questão da governança e os desafios regionais, né? O olhar regionalizado, o olhar para nossas regiões metropolitanas, porque nem sempre a cidade que é a capital ela é a cidade que tem espaço de produção mais significativo. Até tem os quintais produtivos, conseguem produzir alimento, né? Mas como foi trazido aqui hoje pelo Rio de Janeiro, quer dizer, mesmo com uma produção e o incentivo da produção dos quintais produtivos, ele não é suficiente para transplantar a necessidade de estoque de alimento e de entrega de alimento para a população inteira. Então, quando a gente olha para a região metropolitana, talvez aí a gente consiga perpassar isso e ir para as zonas rurais, que fazem parte da nossa região metropolitana e que estão conectadas e que estão próximas e que reduzem as emissões de gás de efeito de estufa e que reflorestam e que trazem esse ciclo positivo, né, do desenvolvimento circular. E aí foi pensando nisso que o ICLEI, junto com Comida da Manhã, junto com a nossa Senior Fellow de Sistemas Alimentares, e aí um grande abraço para a nossa coordenadora de desenvolvimento circular, a Elizabeth Moura, a gente passou esse último mês, ou 2 meses, ou 4 meses, eu não tenho mais ideia de quanto tempo a gente está pensando nisso, mas como é que a gente pode ter dentro de um portfólio para as cidades que seja
executivo, quer dizer, que as cidades tenham capacidade de implementação, mas que responda à necessidade que as cidades têm para estarem em conformidade com os sistemas alimentares. Então, hoje eu tenho a felicidade de estar lançando aqui para vocês a conformidade alimentar do ICLEI, que é dividida, né, em algumas etapas, em 4 etapas. A primeira delas é a governança, e a gente falou muito hoje sobre governança participativa e a importância da governança. Ah, gente, a gente tem até imagem. Não, pode passar, tá? Aqui. Não sei se dá para ver. Eu não sei se dá para ver porque ficou muito baixinho, né? Mas depois a gente falou muito aqui, Pindamonhangaba falou da sua governança e da dificuldade que você ter uma governança instituída, mas não funcional, né? E aí, quando a gente olha o nosso olhar neste portfólio para a governança, tanto para quem não tem, a gente poder contribuir para criar, para quem tem, a gente contribuir para ativar e para dar apoio à organização dessa governança para que ela realmente trabalhe ativamente para que a cidade possa caminhar dentro de uma política de sistemas alimentares. E aí, seguindo isso, a gente tem o diagnóstico. É uma setinha, gente. Esse diagnóstico, ele traz um detalhamento aprofundado, né, do estado da arte, da política de sistemas alimentares daquela cidade ou do estado, né? Porque, às vezes, a gente tem a sensação que a gente está sabendo o que tem, mas quando a gente vai fazer o diagnóstico e a gente vai ter um olhar mais sistêmico e mais completo, a gente precisa trazer a saúde, a gente precisa trazer o meio ambiente, a gente precisa trazer as políticas de sistemas alimentares, a gente precisa trazer as políticas agrícolas daquela região, a gente precisa dialogar isso com a política do governo federal, as políticas internacionais. Então, esse diálogo, esse diagnóstico, ele traz esse olhar mais completo, né, para que a cidade possa compreender aquele momento em que ela está e aí ela poder olhar para frente, para onde eu quero ir. E aí, para onde eu quero ir é exatamente o Plano e Fundo Municipal de Segurança Alimentar. Quer dizer, como é que a gente consegue olhar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para onde eu quero ir, para que isso vire uma política pública de longo tempo, porque também foi falado aqui sobre isso, né? Não adianta a gente ter uma gestão municipal ou estadual muito empenhada nessa agenda e isso não se transformar em política pública efetiva e que perpassa o tempo, né? Um olhar de 30 anos, para onde essa cidade ou esse estado quer ir e precisa ir para poder perpassar a questão da fome, perpassar a questão da insegurança alimentar e a gente está falando e a gente poder realmente falar sobre alimentação saudável, para a gente poder falar no sistema de compras públicas que estimule os nossos pequenos agricultores e os agricultores urbanos. Então, esse caminho, né, da conformidade da agenda alimentar termina com a normativa. Ou seja, a gente entendeu, a gente fez isso junto com a nossa governança, participativamente. Isso está absorvido pela população e pela gestão pública. Então, agora a gente precisa de uma lei que garanta isso no tempo. Então, essa eu apresento para vocês, com muito prazer, a nossa conformidade em sistemas alimentares. Agora eu passo para a nossa querida Maíra. Obrigada, Leta. Então, me parece que está lançado, né, o nosso portfólio de serviços, que também tem a parceria do Instituto Comida do Amanhã. Né? Vou passar rapidinho para a Fran para um comentáriozinho breve, porque essa construção ela parte também desse histórico, né, dessa parceria importante do ICLEI com o Instituto Comida do Amanhã e dessa aproximação com os governos locais. Né? Então, esse portfólio também nasce de uma história de construção, né? Assim, junto com esses gestores. Então, Fran, rapidamente, por favor. Bom, é um grande prazer ver nascer mais esse filho, né, da gente. E acho que isso é uma demanda mesmo que a gente enxergou, né? Uma demanda feita pelos próprios municípios. Agora, a gente teve até a oportunidade de observar no último, quando a gente faz os laboratórios, a gente faz um projeto âncora, que é um projeto que eles são estimulados a construir para mudar os sistemas alimentares locais. E a maioria das cidades que fez se interessou muito em construir a sua governança. Então, é uma necessidade, é um desejo dos municípios, o que é
eu considero excelente. E para esse momento que a gente está, porque com essa governança a gente vai conseguir atingir cada vez mais os objetivos, principalmente para garantir o direito humano à alimentação. E acho que é uma ótima oportunidade para todos nós. Obrigada. Obrigada, Fran. E a gente vai colocar à disposição, né, dos governos locais, dos municípios associados, essa possibilidade, é claro que disponibilizar para que, né, tenham acesso a esse portfólio. Para fechar, a gente tem mais 2 novidades. Vou pedir para projetar de novo a apresentação sobre esse... Não, mas não precisa, pode ficar... Não, pode ficar aqui. É porque a gente vai falar também rapidinho, dar essa notícia para vocês. Você projeta para mim, por favor? Pede para ele. Que o ICLEI, juntamente com a FAO também, né, foi uma construção a partir dos diálogos realizados com os municípios, né, e da construção numa perspectiva de adaptação, né, para a construção, né, de um guia para os gestores públicos relacionado a sistemas alimentares sustentáveis, trazendo para o contexto da América Latina, do Brasil. Então, o ICLEI e a FAO fazem também, né, trazem essa notícia, né, desse lançamento desse guia importante, né, que já estará disponível a partir de hoje, né, para os municípios acessarem, para os gestores públicos, e também nossa equipe, né, está à disposição para conversar com os gestores locais sobre isso, que também vem numa perspectiva de integração, né, da intersetorialidade, das questões que foram apresentadas aqui como os desafios dos governos locais. Então, esse guia também ele é muito bem-vindo, e aí eu queria passar rapidamente para o Zavala fazer um comentário sobre esse lançamento também que o ICLEI faz junto com a FAO. Muito obrigado, Mayra. Somente três reflexões e parabenizações, ok? Primeiro, esta guia para os gestores públicos dirigidos à implementação dos sistemas alimentares circulares na América Latina tem muito que ver com a interministerialidade que comentávamos. Então, primeiro, parabéns a Lilian Rao, porque a interministerialidade é uma capacidade das instituições, mas tem muito que ver o compromisso e a vontade de quienes las conforman. E no caso de você, não somente é compromisso, não somente é vontade, mas também talento. Okay? Parabéns. E parabéns a todos os diretores. Eu conosco a uns 4 ou 5, mas me fica muito claro que essa interministerialidade se traduz em transversalidade dentro das prefeituras. E parabéns pelo talento, pelo compromisso e pela vontade, porque isso é fundamental se queremos ser operativos en este desafío de los sistemas agroalimentarios circulares y sustentables para una alimentación saludable. ¿Sí? Entonces, parabéns también a vocês. Y, por último, parabéns a ICLEI. ¿Sí? ICLEI también en estas guías trabajó comida do amanhã, por supuesto. A FAO promove as diretrizes para a governança das florestas, para a governança das terras, para a governança das águas, e agora também estas são umas diretrizes para promover os sistemas agroalimentares circulares sustentáveis, neste caso na Latinoamérica, e o grande desafio é operacionalizar estas guias, e para isso dependemos de vocês. Assim é que, por adelantado, parabéns. Obrigado. Obrigada, Zavala. Acredito que o guia será muito bem utilizado pelos gestores brasileiros. Agora, gente, Só para esclarecer que a gente, já como nós temos outras pessoas nos assistindo, que este guia tem o guia em português, em espanhol e também em inglês, né? Então é importante para a gente poder. Hoje a gente está lançando o português, mas temos as 3 versões, né? Maravilha, Leta, obrigada. Gente, para finalizar,
a gente tem uma perspectiva aqui super legal. Eu queria chamar o Guzi aqui, né, para que a gente faça a assinatura, né? A Fran está aqui e a Leta também pelo ICLEI, para que a gente faça a assinatura, e aí vou pedir para eles já fazerem aqui as suas... Vamos tirar foto também. A Prefeitura de Curitiba, né, hoje vai assinar um termo de intenções entre o Instituto Comida da Manhã, Prefeitura Municipal de Curitiba e o ICLEI, né, para receber a edição presencial do Lupa Lab, né, são atividades presenciais, uma imersão, né, para isso. Vou passar para a Fran, para ela falar rapidamente, e a gente vai fazer as assinaturas também. É um trabalho imersivo que a gente faz no o Lab, o Lupa, como eu mencionei, tem 1 ano de duração e 3 dias. Durante 3 dias a gente se encontra e trabalha junto pra caramba, mas é maravilhoso. E a gente vai ter a felicidade do ano que vem, de trabalhar com Curitiba. E passo para o Guzi aqui, que vai ser o nosso anfitrião. Bom, primeiro, gostaríamos de recebê-los todos em Curitiba, dizer que nós somos parceiros de primeira hora. Isso só engrandece o nosso trabalho, um espaço de troca, um espaço de construção, e o nosso time já está fazendo todo o esforço necessário para ser um grande evento. A gente queria selar esse compromisso para garantir para a Comida do Amanhã, para o ICLEI, que está tudo certo, né? E vamos lá trabalhar. Tirar uma foto da gente assinando. Vamos lá. Secretário, por favor, inaugure as assinaturas. Francine, por favor. E a Leta, pelo ICLEI. Gente, é isso, então, a nossa... Vamos. Queria chamar todos os que participaram da nossa mesa para uma foto. Salvador. O Elber está aqui? Está sendo CB27. Então, vamos lá. Gente, obrigada. Então, está encerrado o nosso encontro. Agradeço as nossas discussões. Gente, só para explicar, não terminou. A gente só vai passar para o próximo momento. Obrigada, gente. Agora eu queria chamar aqui nossos companheiros da UNDRR e também do CDP, para dar seguimento nessa etapa agora, a última sessão do nosso encontro. Os secretários das capitais estão numa reunião paralela, que é a do CB27, é por isso que deu uma esvaziada aqui na mesa, mas agora a gente vai ter um momento muito interessante com duas frentes. Uma para que a gente possa entender melhor como é que funciona a capacitação que o MCR 2030 dá, a partir da ferramenta Scorecard, e a outra é a capacitação para que a gente saiba como é que a gente usa a plataforma CDP e Clay Truck.
favor. Tá instalando a apresentação. Mas vai falando, senão as pessoas não sabem. Tá. Tá. Acho que, inclusive, não podia chamar as pessoas para se sentarem. Boa tarde a todas, a todos. Queria chamar vocês para sentar na mesa. Acabou o evento do CB27, então vocês podem vir sentarem aqui mais perto, tá? Se dá para ouvir melhor. Podem ficar à vontade.